Bom, pessoal, eu vou começar explicando aqui um pouco da estrutura do nosso repositório no GitHub e para a gente entender como é que foi organizado os arquivos. Então, aqui dentro do próprio GitHub, a gente criou uma estrutura de data, onde a gente carrega o nosso arquivo principal, que é o arquivo que é utilizado para treinar o modelo. Aqui dentro de Docs, a gente tem o doc da Challenge. Dentro de modelos, aqui eu já estou falando do resultado no modelo, pós-treinado, que é onde o Will aqui vai detalhar um pouco, né? A gente vai passar pelo modelo. E aí eu tenho a nossa organização aqui da descrição, né? Da estrutura aqui do nosso GitHub, o app.py, que é onde está fazendo a requisição do nosso modelo e está plotando o que a gente desenvolveu no Streamlit. E aqui eu coloco também os requerimentos que é consumido também pelo Streamlit. E aqui a gente tem o nosso arquivo de treino de modelo propriamente dito. E aqui, passando um pouquinho na descrição aqui, que a gente incluiu no nosso GitHub, a gente fala aqui do nosso sistema de previsão de obesidade, né? E aí esse projeto aqui ele tem o intuito de implementar um sistema de predição para níveis de obesidade utilizando machine learning e baseando no motor de modelo, né, oficial aqui para FIAP. E essas soluções elas tendem a auxiliar profissionais de saúde na identificação precoce da classificação precisa de pacientes. Aí eu falo aqui um pouquinho dos objetivos, né, que é as questões aqui de classificação precisa, análise de fator de risco, ferramenta de apoio e as decisões. Passo aqui também um pouco pela grade que a gente tem aqui de classificação de peso, né? Que vai acabar sendo a resposta ali no caso do motor do nosso modelo quando a gente realizar a predição. Aqui a gente traz um pouquinho do resultado, que vai se aprofundar um pouco mais. Quais foram as variáveis importantes aqui para definição aqui do modelo, né, e o resultado. Trago aqui também um pouquinho dos insights, né, em relação aqui a comportamento alimentar, questões de atividade física e fatores biológicos. A gente traz também aqui um pouquinho do que a gente tem do overview geral aqui dos resultados, uma recomendação para a equipe médica, que a gente fala aqui um pouco da intervenção comportamental, incentivo a movimento, prática de esportes, enfim, e um monitoramento personalizado, o dicionário de dados aqui do nosso projeto, né, todos os dados que foram utilizados para o modelo, as tecnologias que a gente abordou aqui também para o projeto, e aqui eu repito um pouco da nossa organização aqui do GitHub. E aí eu vou entrar aqui um pouquinho na questão do modelo em si, e o Will vai passar aqui um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, aqui o que nós fizemos, né? Nós criamos um pipeline aqui para fazer toda a parte de feature engineer, né? Então a gente começa inicialmente importando aqui todas as bibliotecas, inclusive as bibliotecas que serão usadas para fazer a modelagem dos dados e fazer toda a parte de feature engineer. Inicialmente aqui, então, a gente criou algumas classes, né, para realizar essas transformações. Então a gente entra aqui criando classes para fazer a normalização ali e o balanceamento dos dados numéricos, né? Então a gente usa a classe Mimax aqui para fazer isso. A gente tem uma outra classe que é o One Hot Encode Names, que é basicamente para a gente trabalhar com os dados dados categóricos nominais, né? Então a gente entra dentro deles aqui para poder fazer essa tratativa e organização. Depois disso, a gente tem a Ordinal Features, que a gente utiliza para fazer o tratamento de dados ordinais, né? Aqueles que a gente consegue ter uma ordem ali para poder classificar e transformar tudo isso em dados numéricos, né? Então, aqui a gente tem a leitura dos dados, depois a gente faz o ajuste das variáveis que estão como string, né? A gente cria aqui um pipeline que vai chamar todas essas informações que a gente mencionou anteriormente, né, para fazer toda essa tratativa, e no final a gente vai aplicar o processo de treino e teste, né? Aqui a gente acabou utilizando 3 modelos, né, mas no final a gente trouxe os 2 modelos que mais performaram, então a gente trabalhou com XGBoost
e também com um Random Forest Classifier, né? A gente tentou também uma regressão logística aqui, mas ele teve um movimento muito insatisfatório e a gente acabou não trazendo aqui para a nossa entrega final, tá? E basicamente no rodapé ali da página a gente tem a realização do export desse modelo para fazer a conexão lá com o Streamlit e utilizar esse modelo em tempo real para fazer as predições ali dos dados preenchidos pelos médicos, pelos usuários da ferramenta, tá? O Amaury vai apresentar aqui o que nós fizemos dentro do Streamlit e detalhar um pouquinho mais da nossa entrega. Bom, então aqui continuando, né? Então aqui a gente tem um modelo salvo, né? E aqui dentro do app.py a gente tem a chamada aqui desse modelo e a construção do layout aqui para consumo aqui, tanto da parte das predições quanto a parte aqui visual também das análises que a gente fez, tanto dentro da base da obesidade, como também das métricas aqui do modelo, né? E aí aqui a parte principal aqui, né, que é o nosso motorzinho de predição. Então aqui a gente traz uma ficha para preenchimento de todas as variáveis ali que a gente contempla para fazer a predição, né? Inclusive que o modelo foi treinado. E aí até a gente pode fazer uma simulação aqui, né? Então o gênero aqui a gente coloca aqui o gênero masculino, feminino, masculino, desculpa. O histórico familiar de sobrepeso a gente pode classificar aqui como sim. Eu vou tentar gerar aqui um perfil muito parecido com uma pessoa que poderia ter obesidade, né? Então, vou colocar aqui 100 quilos. E a gente realiza a predição aqui e ele traz aqui uma classificação de obesidade tipo 2. E aí eu trago aqui como que ele chegou nessa tomada de decisão, né? Então, dentro daquela lista que a gente tem de classificações de obesidade, qual que obteve a maior relevância foi a maior correspondência, né? Relevância e correspondência com os dados que foram preenchidos, ele traz aqui como resposta. E aí aqui tentando simular algo mais próximo de um controle de peso, né, de uma pessoa dentro de uma faixa normal, aí ele responde aqui do mesmo jeito, né? Então, da mesma forma, dentro das classificações aqui que a gente tem da distribuição dos pesos, né, ele encontrou maior correspondência e relevância aqui para uma classificação normal de peso. E aqui agora eu vou passar um pouquinho pela parte de dashboard, e aí se você quiser explicar um pouquinho aqui também, Will. E aí aqui o que nós temos, né? A gente captura lá os dados comentados pela Mauri lá, que é o arquivo CSV que tem todos esses dados. A gente vê aqui claramente uma distribuição normalizada da base dentro de cada uma das classificações, então o modelo consegue distinguir bem, né, uma pessoa de outra, né? Então aqui ele aprende com uma assertividade até que relevante, né? Descendo um pouquinho aqui, a gente criou uma relação aqui de peso-autoridade, que é mais conhecido como IMC, e para cada peso aqui ele utiliza, né, a idade para fazer essa distribuição aqui para todas as classificações que a gente tem dentro da base. A terceira etapa aqui a gente vai mostrar uma análise aqui, né, qual que é o impacto para cada uma das categorias dentro do consumo de alimentos muito calóricos, né, então conforme você vai olhando para a direita, a gente tem o aumento ali, né, de forma expressiva para quem consome esse produto, esse tipo de alimento, ele está dentro de uma categoria ali de obesidade muito mais alta, e também a gente tem aqui um gráfico de box plot que explica exatamente a distribuição de atividade física aqui para cada uma dessas categorias, né? E aí, descendo mais um pouquinho, a gente traz uma estatística descritiva da base para cada uma das principais variáveis ali, como que a gente enxerga esses dados de forma mais descritiva, né? E aí a gente pula para a última etapa, que o Amaury vai comentar um pouquinho com vocês aqui, que é a performance dos dois modelos que a gente executou para chegar nesses resultados. Aqui, basicamente, chegando na conclusão aqui, por que a gente decidiu o XGBoost, porque foi um modelo que o melhor performou. A gente trouxe aqui um comparativo para a gente ter uma ponderação aqui, né, e um fator de decisão. A gente poderia seguir com o Rainbow Forest, mas a gente preferiu seguir pelo modelo que teve a melhor performance. E dentro desse modelo aqui eu trago um pouco aqui de quais foram as variáveis que ele teve maior
correspondência ali, relevância dentro do modelo, né? Então aqui a gente tem a questão do sexo, peso, se é uma pessoa ativa, né, de atividade, enfim. E aí eu trago essas questões de relevância para a gente entender o que foi muito considerado ali para o modelo trazer uma resposta. E aí eu concluo aqui com a acurácia aqui, né, dos modelos aqui, que inclusive ela supera ali o que a gente tinha como target, que era 75%, né? A gente pode considerar que foi um modelo excelente aqui em questão de acurácia. Acho que é isso, né? É isso. Eu vou concluir aqui.